crônica, né? Essas doenças crônicas, né? Elas são os conceitos, né? As doenças crônicas, elas compõem um conjunto de condições crônicas, né? Em geral, elas estão relacionadas à causa de múltiplas, né? São caracterizadas por início gradual de prognóstico usualmente incerto, com longa ou indefinida duração. Resumindo, uma doença crônica ela tem um início lento e de longa progressão, né? Isso é de início gradual porque ela é lento, devagarzinho, né? E o prognóstico às vezes ele é incerto porque muitas vezes ela não apresenta nos primeiros meses, no primeiro ano, né? Isso é com uma longa e indefinida duração, que pode definir diversos dias, né? Apresenta um curso clínico que muda ao longo do tempo, com possíveis períodos de agudização, né? Podendo gerar incapacidades. Requerem intervenções com o uso de tecnologias duras e duras. Associação de mudanças de estilo de vida em um processo de conceito contínuo que nem sempre leva à cura, né? A gente vai ver esse conceitozinho aqui um pouquinho mais para frente. Essas doenças crônicas podem ser classificadas em duas categorias: as transmissíveis ou infecto-contagiosas e não transmissíveis. Isso é um detalhe importantíssimo para você copiar no seu caderninho, dar pausa e entender. Essas doenças podem ser até classificadas em duas: não transmissíveis e transmissíveis. Essas doenças transmissíveis, elas podem ser mais virais, né? AIDS, hepatite B e C e tuberculose, né? A tuberculose, para quem não sabe, é uma doença crônica. Já entre as não transmissíveis estão as doenças cardiovasculares, câncer, doença respiratória, né, que pode ser asma, bronquite, doenças pulmonares, obstrutivas crônicas, DPCO, né, que é doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né, doenças metabólicas, obesidade hepatítica, hipertensão ou hipertiroidismo ou hipotiroidismo e displemia, etc, entre outros. Vamos entender aqui um pouquinho desse conceito, né, pessoal? Essas doenças crônicas, elas podem ser classificadas em duas categorias: as transmissíveis e não transmissíveis. Uma das características das doenças crônicas transmissíveis é as virais. Beleza? Entendido? Tudo bem, ok, vamos lá. Essas não transmissíveis, essas podem ser a própria diabetes, né? Diabetes está aqui, né? O hipo e o hipertiroidismo, né? Doenças pulmonares, doenças como câncer, né? Essas doenças são crônicas não transmissíveis. Qual é a característica, o que define uma doença crônica, professor? Então, já sei o que são. O que define essa doença crônica é que ela é de lenta progressão e longa duração. Entendeu? Tá entendido? Que bom, ótimo. Como assim, professor, que é uma lenta? Inicialmente você não percebe que está com uma doença, tipo diabetes, né? Uma doença crônica não transmissível. Você não percebe, você às vezes tem uma glicemia alta, mas você às vezes pode controlar ela, ou não, às vezes passa despercebido. Aí você só vai sentir às vezes quando está passando, ou quando os médicos costumam dizer, um achamento clínico. Você faz um exame rotineiro e acaba descobrindo que tem uma doença crônica, né? Essas doenças crônicas infecciosas, elas são frequentes causadas por organismos invasores que não têm interesse de matar o seu hóspede rápido, né? Uma vez que a probabilidade de se espalharem a hóspede fica reduzida. Em geral, não podem ser resolvidas apenas com medicamento. Existem tratamentos maiores, como é o caso da AIDS. Lembrando que a AIDS não tem cura, beleza? Tem alguns fatores de risco, né? Determinação socioeconômica, cultural, que é a globalização, o envelhecimento. Detalhe, faz pausa e copia no teu caderno, que é importante. Conteúdo de Enem, conteúdo atualizado, copia, não deixa, né? Esses fatores de risco como o uso de modificáveis, a alimentação, a inatividade física, o consumo de bebidas e até mesmo do tabaco, fatores de risco não modificáveis, a idade, a heteroidade, né? Fatores de risco intermediários, a pressão, glicose, lipídios, obesidade, doenças crônicas, doenças cardíacas, AVC, câncer, DRC, né? E os diabéticos. Interessante copiar, beleza? Muitos outros fatores de riscos para doenças crônicas têm sido identificados como eles correspondem a uma pequena fração de doenças.
O consumo nocivo de álcool é um importante fator contribuinte para o impacto mundial das doenças. A sua relação com as doenças crônicas é muito complexa. Os fatores de risco para essas doenças crônicas incluem agentes infecciosos, responsáveis pelo câncer cervical e de fígado, e alguns fatores ambientais, como a poluição do ar, que contribuem para a gama de doenças respiratórias crônicas. Se nós estamos falando de doença respiratória crônica, a gente está falando de doença crônica não transmissíveis, incluindo asma e outras doenças respiratórias. Fatores psicológicos e genéticos também desempenham um papel. Então, assim, não é só um fator que corresponde para você ter uma doença crônica. É um globo que faz com que essa doença se manifeste, beleza? Cerca de 40% da população adulta brasileira, o equivalente a 57,4% de milhões, possui pelo menos uma doença crônica, segundo dados inéditos da Pesquisa Nacional de Saúde. Né? O levantamento realizado pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revela que essas enfermidades atingem principalmente o sexo feminino, né? E 34,4% milhões de mulheres e 23 milhões de homens portadores de enfermidades crônicas. Pessoal, a mulher ela tem uma capacidade física, hormonal ou fisiológica do corpo que ela consome, ela tem a capacidade de armazenar mais gordura do que os homens, né? Em caso, por exemplo, uma mulher diabética, né, ela vai ter mais dificuldade, né? Tudo isso são fatores de risco que podem acrescentar. O homem ele já tem mais a capacidade de ganhar massa muscular. Não que isso seja um fator, por isso aquilo, não vai conhecer. As doenças crônicas mais comuns no Brasil, diabetes mellitus, seria importante a gente perceber, olha a quantidade de mortes aí, né? Número altíssimo, né? Variação de 55%. Uma deficiência do organismo dificultada a produção de insulina por quem sofre de diabetes. Por isso, a pessoa sofre severa perda de peso, aumento no volume de urina e sede em excesso, por exemplo. A gente tem hipertensivas e as bronquites, né? Dá pausa, copia, lê com atenção, entendeu? Manda sugestão, bota lá a pergunta, a gente vai lá e responde, viu? Qualquer interessantíssimo, né? Essas famosas pressão alta, sendo mais comum, pode ser o caso dos AVCs, acidentes vasculares cefálicos, né? Ou aneurismas e infartos, né? Esses AVCs eles são 2, viu? A gente tem bastante atenção. Bronquite, enfisema e asma são doenças crônicas não transmissíveis, né? Junto com as hipertensivas. O grupo de doenças respiratórias conhecido como afora, como caracterizada específica distintas, as doenças dificultam a respiração e podem ser causadas ou pioradas por fumo e poluição, beleza? A pessoa já tem problema pulmonar, vai fumar, meu amigo, só vai agravar. Câncer de mama, mais comum em mulheres, não podemos descartar, mas acontece em homens, mas só que o número é muito, muito baixo, né? Diagnosticado ainda em estágios iniciais através da mamografia. Quanto mais rápido diagnosticado o câncer na mulher, mais rápido a cura, mais facilidade a cura. A AIDS, a gente tem números absurdos aí também, variação de 13%. Doença do sistema imunológico humano causada pelo vírus HIV, a AIDS diminui as defesas do corpo humano e deixa os pacientes mais suscetíveis a infecções e oportunistas a tumores, né? Outro fator interessantíssimo aí para a gente poder doenças não transmissíveis, olha a quantidade aí, né? Para a gente poder ter noção de como essas doenças elas têm os números diferenciados, beleza? Dá pausa, copia, que é importante, né? E concluímos a partir dos conceitos demonstrados no decorrer dos slides, conclui-se que as doenças crônicas estão ligadas diretamente aos fatores de risco, na quais a má alimentação, o sedentarismo e as substâncias que apresentam um elevado grau de toxicidade tenham contribuído para o desenvolvimento dessas doenças. Além disso, nos permite observar também outros diferentes atributos e outros eventos que desencadeiam os resultados nas condições crônicas de saúde do adulto, alertando principalmente aos cuidados especiais. Propiciou observar ainda que as condições crônicas de saúde envolvem este conceito numa relação mais dinâmica com a doença, onde ocorrem as mudanças permanentes, irreversíveis e prolongadas no estado vital do indivíduo. Beleza? Pessoal, esse aí foi nosso conteúdozinho, beleza? Curte, compartilha e divulga. Nossa aulazinha de educação física, doenças crônicas, beleza? Valeu!